Boa noite. Boa noite, gente. Então, essa é a Raíssa Guiar, vai participar hoje com a gente aqui da live. Ela também é nutricionista, vamos trocar algumas experiências, né? A gente vai conversar sobre as diferenças que acontecem de uma cozinha para outra, né? No caso aqui é de um restaurante para um hospital. Tá legal? As semelhanças e diferenças entre os processos. Então, Raíssa, eu queria mostrar para quem está assistindo agora que são maneiras de trabalhar, né, a UAN. E você trabalha num tipo de cozinha, eu trabalho em outro tipo de cozinha. Então, existem essas semelhanças e diferenças, claro. Bastante. Quero estar mostrando isso para o pessoal que está assistindo a gente. Vamos lá. As BPFs são aplicadas da mesma forma? Antes de você começar a responder, vou estar dando um exemplo aqui para o pessoal de BPF. Gente, o que é uma BPF? São boas práticas de fabricação. É uma ferramenta de trabalho, tá? Para você poder aplicar no seu estabelecimento, na sua cozinha, tá? Então, ali no meu manual, eu vou encontrar formas de armazenamento, formas de estocagem, formas de asepsia, treinamentos. Então, ali vai ter vários passo a passo nesse manual para mim poder estar seguindo. Por exemplo, vou dar um exemplo em um dos restaurantes que eu trabalho. Eu quero ver se as BPFs estão sendo aplicadas. Então, eu vou lá, vou fiscalizar. Por exemplo, se a minha mercadoria está chegando de forma correta, se está sendo estocada de forma correta. Como é que acontece isso num hospital? Essas BPFs, ou boas práticas de manipulação, elas são aplicadas na cozinha? Conta um pouquinho pra gente. Então, engraçado que eu tenho uma experiência de hospital público e hospital particular. Então, Legal! realmente são diferenças enormes, né? Realidades diferentes, né? No hospital, não que o hospital particular também tem alguns hospitais particulares que a gente vê também que as boas práticas também não são feitas corretamente, né? Mas o hospital em particular que eu trabalhei, faziam todos os processos perfeitos, era tudo cobrado, tudo certinho. A chefe da nutrição era super correta em relação a isso. Então, era tudo muito bem aplicado, né? E já no hospital público que eu trabalhei, a nossa intenção era de fazer com que as coisas fossem feitas certas de acordo com as boas práticas. Só que com a estrutura que a gente tinha, não dava para poder fazer corretamente. Então, muita coisa pecava, né? A gente acaba te tentava impedindo de evoluir com o seu trabalho, né? Você não conseguia dar aquele passo à frente. Por né? mais que a gente tentasse fazer as coisas perfeitas, mas nunca dava, né? A falta de material, a falta de colaboração dos funcionários, principalmente, é a que peca. Por conta de salários atrasados. Nesse ponto. Bem Colaboradores complicado. É difícil, né? Muito difícil, muito mesmo. Legal você ter essa experiência de participar do público, né? Aí que a gente vê mesmo que faz a diferença esse setor financeiro, de investimento no estabelecimento. Isso é bem interessante. Vamos para uma outra pergunta. Como é feita essa higienização dos equipamentos e utensílios? É seguido pelo POP? Gente, o POP é o procedimento operacional padronizado. Também é uma ferramenta de trabalho que nós, nutricionistas de UAN, usamos. Porque ali ele vai te dar um passo a passo de como você higienizar corretamente aquela sua geladeira, aquele seu fogão, a sua coifa. Que produto você vai usar, como usar, quem vai fazer essa higienização. Então, isso acontece no restaurante de cozinha? É seguido POP, essa questão de limpeza? Fala um pouquinho pra gente. Sim, a limpeza é seguida, né? Era seguida no hospital particular, principalmente. Era seguida, ainda mais assim, agora nesse tempo da pandemia, né, Raíssa? Do Covid.
Eu acho que tem que se intensificar muito mais essa prática, né? Sim, agora principalmente, né? Na verdade, acho que desde sempre, porque a gente lidar com a saúde, né? Lidar com a alimentação, com o paciente em geral, ou cliente de restaurante, é muito importante a gente ter uma higienização, principalmente dos equipamentos bem feitos, né? Então, assim, no Claro. hospital, no particular, era feito diariamente, você usou o equipamento, era feito. No público, a gente pedia para fazer sim, era feito da maneira que a gente conseguia, né? Não com os produtos necessários, os produtos importantes. Entendi. E assim, você tem essa ferramenta no hospital? Existe esse manual? Existe esse POP? Sim, né? Existe sim. Tá, legal. Eu tinha essa dúvida também. Uhum. Porque nos restaurantes, tanto o manual quanto o POP, a gente tem que ter, né? Não tem Sim, essa de, não, não sei onde tá. Tem que estar ali não tem que disponível ter a todo a momento. todo momento. Legal. Temos sim. Quem quiser fazer pergunta, pode perguntar. Eu vi que alguém deu olá, meninas. Oi, Raíssa, saudades. Nath, Olá, trabalhei com a boa Nath no posto. noite. Beijo, Nath. Boa noite para quem está chegando, sejam todos muito bem-vindos. Bom, uma dúvida que eu também tenho sempre foi falado isso em restaurantes, em relação aos materiais de limpeza, né? A forma que você vai utilizar esse material, se ele vai, se é utilizado conforme o rótulo que vem no produto, porque a gente sabe que existe muita empresa clandestina que acaba fornecendo esse produto para a gente e pode trazer algum dano para o colaborador, né? Porque a Sim. gente não sabe que química que foi que veio naquele produto, como é que ele foi fabricado. Então é importante a gente ter esses produtos de limpeza. Gente, quando eu falo produto de limpeza, eu estou falando de um desengordurante, de um detergente neutro, de um desinfetante, de tudo que você pode usar, mas tem que ser regularizado pela Anvisa, tá? Você não pode sair comprando qualquer tipo de produto para você se usar na cozinha para fazer higienização. Como é que acontece isso, Raíssa, no hospital? É você que fiscaliza esses produtos? Ou é outra pessoa que já te entrega pronto? Como é que é feito isso? Essa questão dos produtos? Eu vou dar um exemplo do hospital particular, né? A gente tinha uma empresa própria para os produtos de limpeza e o vendedor dessa empresa, ele mesmo aplicava um treinamento para os funcionários, chegava o Poxa, que produto. legal. Isso era muito bacana. Ele chamava os funcionários, chamava os nutricionistas e explicava como que deveria ser aplicado esse produto. Ficava exposto para a gente também o material que a empresa dava, de como que deveria ser feito, né? E ao longo dos dias a gente ia passando para todos os funcionários também, repassando, na verdade, para os funcionários. E já no hospital público não tinha uma empresa própria. Então, assim, a gente comprava os produtos de um tipo de fornecedor que fornecia praticamente tudo. Sim. E nós, nutricionistas, procurávamos saber, de acordo com a Anvisa, como que seria a utilização desses produtos. Nós mesmos passávamos o treinamento para os funcionários. Então, assim, Caramba! seguíamos realmente de acordo, né? Não prezando pelo nosso bem-estar e pelo bem-estar dos pacientes, né? Entendi. Então acaba que você, como responsável, né, como nutricionista, como uma autoridade naquele lugar, Sim. você não tem. Vamos falar agora do hospital público, né? Que você Uhum. não tinha esse acesso, não era da forma Sim. correta. Então você acaba que criando uma responsabilidade maior, porque você sabe que precisa ser utilizado de forma correta. Então você acaba pegando para você essa responsabilidade e passando para os seus colaboradores, né, os funcionários. Sim. Enfim, então isso é muito interessante, gente. Nós, profissionais, Uhum. tá por dentro desses Sim. assuntos, porque isso pode trazer um risco para a pessoa que está manipulando aquele produto, né? Vamos dizer. Então, é muito importante você comprar produtos de empresas legalizadas, com CNPJ, reconhecida, com recomendação. Vai lá na página da empresa, vê comentário, vê estrelinha, tá? Vê se é regularizada pela Anvisa, o mais importante, para não trazer nenhum risco para você que é responsável, né?
e para o seu colaborador, para quem está administrando o produto. Outra pergunta, é aplicado treinamento com esses funcionários de boas práticas de manipulação? Tem algum treinamento para eles? É Tem. você que aplica? Como que isso acontece? Fala um pouquinho pra gente. Então, tem o treinamento que a gente tem que aplicar nos colaboradores, né? Como eu te falei, no hospital público, no hospital particular, era treinamento toda semana, treinamentos semanais. Era aplicado por nós, nutricionistas de produção, que a chefia passava para a gente aplicar, ou às vezes a chefia mesmo passava, né? No hospital público, tinha o treinamento, não era semanal, era quando dava o treinamento, ou tá para receber fiscalização, vamos aplicar treinamento nos funcionários? Vamos. Eram nós mesmos que dávamos o treinamento também para os funcionários. Ou a gente convidava alguma nutricionista de fora, ou estagiária mesmo, a gente auxiliando a estagiária para poder dar esse treinamento para os colaboradores. Uhum. Entendi. Como que tem diferença, né, de um particular com o público? Agora a gente vê como que os profissionais eles sofrem nessa área, acaba tendo dificuldade de aplicar o processo de forma correta, né? Então, isso é bem interessante. E como é que essa humanização sua com os colaboradores você vai todos os dias? É por plantão? Quando você não está, tem uma outra pessoa no seu lugar? Como é que funciona essa vivência ali dentro da cozinha de um hospital? No hospital particular, éramos duas nutricionistas, plantonistas. Era eu mais uma e mais a chefia. E no hospital público, éramos em torno de 8 a 9 nutricionistas, porque não era plantão 12 por 36. Normalmente eram duas nutricionistas de produção por plantão, mais a nutricionista de planejamento. E a gente revezava. Uma faz uma coisa, outra faz outra. Nem a mesma coisa que eu fazia, às vezes não era a mesma coisa que a outra nutricionista seguia. Então, assim, é muito complicado. As nutricionistas tinham que estar bem sincronizadas, tinha que ter reuniões, que eram mais difíceis, né? Marcar reuniões com todas as nutricionistas juntos, para a gente estar seguindo o mesmo plano, com o mesmo objetivo dentro do hospital, para seguir tudo bem certinho. Entendi. Isso é interessante, porque se você tem duas pessoas, né, duas profissionais, no mesmo lugar, em dias diferentes, de repente você pode falar alguma coisa para o seu colaborador, a outra vinha amanhã falar outra coisa e não, mas ela falou aquilo, não é assim, é assado. E o colaborador fica ali, perdido naquela loucura, né? Sem saber o que fazer. O que eu mais gostei foi trabalhar por plantão, né? Dia sim, dia não. Porque eu já fico fixa na minha equipe, eles já seguem o meu ritmo, já sabem o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu não preciso mandar eles fazerem as coisas. Agora você vai para outro plantão, é outro ritmo da outra nutricionista. Às vezes eles não seguem realmente aquilo que você pede. Então, assim, é muito complicado. E os funcionários, tem rodízio de funcionário também? Como é que é? Ou são os mesmos funcionários sempre? Como é que isso acontece? São rodízio de funcionários. Entendi. No hospital particular, em torno de 10 funcionários, e no hospital público, era em torno de 15 funcionários, mais ou menos. Entendi. E eram 3 plantões no hospital público. Então, assim, eram equipes grandes, né? Pessoas, bastante gente. Então, era bem mais difícil de se lidar. Porque cada dia você chega com uma novidade. Ou eles querem seguir, ou eles não querem seguir. Ou vai seguir o que fulana falou. O que você falou é muito chato, eu não quero. Então, assim, é bem complicado. Com certeza. Interessante também, uma pergunta que eu vou te fazer. Eu não sei como é que funciona no hospital. Você também fica responsável pela saúde desses colaboradores? Por que eu estou te perguntando isso? Porque vou dar um exemplo, meu no restaurante, né? Quando o colaborador ele vai fazer uma entrevista, ele é contratado, ele tem que entregar aqueles certos tipos de exames, né? Um exame de sangue completo, um exame parasitológico, enfim, que me dura aí 1 ano, né? Tem a validade de 1 ano.
E eu, como nutricionista do estabelecimento daquele restaurante, eu sou responsável de estar avaliando essa parte de saúde do colaborador. Então, por exemplo, se tem validade de 1 ano, mas nesse tempo ocorreu algum problema com esse colaborador e eu vou ter que afastar por um motivo de doença, eu colocaria uma pessoa em outro lugar. Então, todos esses processos, quem fica responsável sou eu, né? E como é que acontece no hospital? Você tem acesso a isso? Ou tem uma pessoa que verifica essas questões? Como é que é? Conta um pouquinho pra gente. Então, no particular eu não tenho acesso. O RH, ele resolve tudo que tem que resolver de saúde dos colaboradores. Somente se o funcionário passar mal ou ficar doente, pegar um atestado, nós somos comunicados e nós passamos para o RH. Mas em relação a exames periódicos, nós não temos acessos. O RH, ele chega para a gente e fala, ó, fulano precisa fazer o exame tal dia. A gente repassa para esse funcionário, mas acesso a gente não tem. No hospital público que eu trabalhei, a gente não fazia exame periódico, não existia isso. Nem exame admissional, nem exame demissional. Não existe. Até hoje não existe. Então, assim, que perigo isso! É um perigo. Não tinha RH, né? No hospital, no público. Tinha uma pessoa que era secretária da chefia. Então, assim, passou mal, liga para fulano. Não ligava necessariamente pra gente. Então, também a gente não tinha quase acesso a isso também, né? Então, vamos supor, se o RH vai dispensar aquele funcionário por tal motivo, você não fica sabendo, você não tem conhecimento nenhum. Você só vê que a pessoa foi embora e entrou outra no lugar, né? Era muito difícil a comunicação, né? Muito difícil. E a comunicação é muito importante, né? Em One, que eu digo assim, porque tudo são muitos detalhes. Então você acaba tendo que seguir, né, aquela estratégia, passo a passo, né? Isso é importante. Uma outra dúvida que eu tenho também, como é que é o controle de recebimento e estocagem de mercadoria? Por quê? Eu tô falando de restaurante, tá, gente? Que é a minha área. Porque lá no restaurante, por exemplo, eu tenho aquele estoquista, né? Que ele é responsável por todo o recebimento de mercadoria, pela estocagem daquele produto, pela avaliação. Como é que isso funciona num hospital? Você consegue avaliar isso? Tem um responsável para estar armazenando esse produto? Então, por incrível que pareça, nos 2 hospitais eu trabalhava com estoquista. Então, Tá bom. Graças a Deus, que é muito difícil. Então, assim, no hospital particular, o estoquista, ele olhava tudo, ele recebia as mercadorias, chamava a gente para alguma coisa, assim, se ele visse que tinha alguma coisa de diferente no recebimento. Então, assim, era bem bacana. Quando dava para acompanhar o recebimento, a gente acompanhava. Quando estava muito tranquilo, a gente acompanhava, fazia todas as análises sensoriais. Agora voltou. Então, voltou. Dava para fazer esse controle. No hospital público, a gente, como eu falei, eu tinha um estoquista, mas não era feito o controle correto. Se a mercadoria estava boa, isso era recebido, mas se eu tinha um prazo de validade muito curto, eu tinha que receber de qualquer forma. Então, assim, eu tinha que dar saída com ele no dia seguinte, ou 3 dias depois. Eu não podia devolver aquela mercadoria, porque para entrar já era uma luta. Então, se eu devolvesse, o meu cardápio ia ficar furado. Então, eram casos extremos mesmo que a gente devolvia. Mas o controle realmente dos alimentos, dos produtos, as separações, tudo certinho, não tinha como fazer. De jeito nenhum. Não é uma realidade, né? Não é uma realidade no hospital público. Entendi. E esse estoquista, geralmente, ele participa dos treinamentos? Como é que é? Ele participa de todos os treinamentos. Na verdade, sim, no hospital particular, então, o estoquista, ele tinha mais contato com a chefia. Então, a chefia passava muito mais coisas para ele. Era praticamente um auxiliar de nutrição, né?
digamos assim. E já no hospital público não tinha tanto contato com a nutricionista, então necessariamente não eram feitas as coisas assim, bem corretinhas. Entendi. Deixa eu voltar só um pouquinho, que eu vi que entrou algumas perguntas. Uhum. Tá passando, senão eu posso esquecer daqui a pouco e Sim. responder a pessoa. Áurea, é Áurea? Acho que é Áurea. Ela se torna uma multiplicadora de boas práticas. Aliás, Acho que é muito importante. é muito importante e multiplicadores. Eu acho que é isso. Com certeza, são ferramentas de trabalhos excepcionais. Você precisa ter na sua cozinha, né? Vamos dizer assim, pode ser uma cozinha de um hospital, cozinha de um restaurante. A gente precisa dessas ferramentas, né? Uhum. Nath, tem algum produto utilizado nas cozinhas de restaurantes e hospitais acessíveis nos mercados comuns que possam ser utilizados em casa? Olha, infelizmente não. É muito difícil. Você não vai conseguir encontrar. É porque, no nosso caso, são comprados em muitas quantidades, né? Sim. Então, são galões de 5 litros, 10 litros. Então, não são produtos, tá? Que você encontra facilmente em mercado. Eu acho que o hospital é um lugar que não pode ter insalubridade de forma nenhuma. Com certeza, né, Raíssa? É um dos lugares que a gente tem que realmente, assim, lógico, dentro das suas possibilidades, como a gente está conversando aqui no público, você não consegue ter muito essa facilidade de aplicar os processos. A gente consegue aplicar, vamos lá, vamos aplicar e vamos seguir o que tem que ser seguido de forma correta, porque essas dificuldades a gente sempre vai estar encontrando e a gente aprende com elas, cria experiência. E, bom, eu vou te fazer uma outra pergunta, você já me respondeu um pouquinho, mas vamos entender melhor. No meu caso de restaurante, por exemplo, quando chega uma mercadoria para mim danificada, ou já rasgada, ou até com a própria validade vencida assim, um tempo muito curto, né, para vencer, eu consigo, às vezes, ter esse contato direto com o fornecedor, né? Conseguir que ele faça essa troca de mercadoria para mim. Você consegue ter esse acesso na cozinha de hospital? Como é que é essa comunicação com você, com o fornecedor? No hospital particular, a gente tinha tem que ter, na verdade, né, uma comunicação com o fornecedor. Então, assim, a gente conseguia fazer a troca do produto rapidamente. Ai, que bom! Era muito bom. Eles faziam a troca rapidamente, até porque o cardápio era um cardápio fixo. Então, a gente não podia estar trocando o cardápio, não pode ser trocado. Se trocar é para uma exceção, assim, e é bem, bem rigoroso, né? Mas no hospital público, a gente não tinha tanto contato com o fornecedor e também se a gente devolver essa mercadoria, como eu falei, a gente não tinha outra para colocar no lugar. Então, acabava tendo que usar. Só realmente se a mercadoria viesse imprópria para consumo ou com a validade vencida, a gente não utilizava de maneira alguma. Só nos casos mais graves que a gente você não utilizava. conseguia realizar essa troca, né? Exatamente. Entendi. Uma outra dúvida que eu tenho também, como é que é feito os serviços de desinsetização, assim, de pragas e vetores? Como é que isso acontece dentro da cozinha? Então, tem tempo, é marcado por você ou outra pessoa que marca? Já tem uma empresa fiel? Como é que acontece? Tem uma empresa, no hospital particular, tinha uma empresa específica, né? A gente tinha um prazo de 3, se eu não me engano, eram 3 meses, 6 meses. Tem esses prazos, né, para cada tipo de serviço. Então, era cumprido certinho. Ou se a gente avistasse algum vetor dentro da cozinha, a gente sinalizava para a empresa responsável, eles vinham, faziam a manutenção da sanitização ou da detetização.
eles vinham, faziam normalmente. Já no hospital público, a gente demorava um pouco. Era um prazo bem extenso para poder Tinha fazer bastante dificuldade, né? Para falar a verdade, eu trabalhei durante mais ou menos 2 anos. Eu acho que eu fiquei quase 9 meses trabalhando nesse hospital público. Depois de 9 meses que eu vi a primeira detetização. Inclusive, caiu justamente comigo. É muito tempo. É muito tempo. Bom, estou te perguntando isso porque, vou te dar um exemplo meu. No restaurante, nós fazemos mensalmente e, se for necessário, um reforço quinzenal. Eu não posso ficar sem esse tratamento de vetores e pragas, que me envolve rato, barata, mosquito e etc. Então, se for necessário aquele estabelecimento não conseguir dar conta ali com aquele um mês, eu vou pedir um reforço de 15 dias. Né? Eu não posso ficar sem isso, mesmo porque eu preciso dessa questão de um ambiente limpo, né? Por conta do alimento, dos funcionários, e por questões também da documentação. Eu preciso apresentar essa documentação para o órgão responsável que for me fiscalizar. Então, tem todo um passo a passo aí a ser seguido no restaurante. Vou falar de você de novo, que algumas pessoas entraram agora. Pessoal, boa noite para quem está chegando agora. Essa é a Raíssa Aguiar, ela é nutricionista. E hoje o nosso tema foi diferenças e semelhanças de cozinhas de restaurantes e hospitais. Já tiramos aqui várias dúvidas, né? Trocamos várias experiências e é muito interessante aqui, Raíssa, a gente está falando dessa dificuldade nossa, como você falou, no hospital público, você tem muito mais dificuldade do que num restaurante particular, né? Então, às vezes você quer continuar com o seu processo, você quer dar andamento às boas práticas e não consegue porque aquele estabelecimento não te dá uma condição para isso. Sim, exatamente. Você acaba ficando ali fazendo o que você pode, né? E com os colaboradores também. Como é que essa questão de uniforme dos funcionários, dessa higiene pessoal, existe planilhas para isso no hospital? Como é que vocês... Gente, estou falando aqui, estou perguntando para ela cozinha de hospital, tá? Como é que vocês têm controle desses processos? São passados para planilhas? Como é que... No particular, era direto com o RH também, a questão de uniforme. Era tudo muito certinho. Se o funcionário chegasse com o uniforme sujo, com o uniforme rasgado, ele não podia trabalhar. Se a bota estivesse furada, não poderia trabalhar. Então, assim, a gente trocava o uniforme na hora para o funcionário Poxa, que bom, começar o serviço. Era muito limpinho, muito organizado. Já no hospital público, não tinha uniforme. A pessoa não tinha uniforme. Trabalhava com a roupa de casa? Com a roupa de casa. Você trabalhava alguns iam de sandália. Depois que foram colocando que tinha que ir de bota, com o sapato fechado. Então não tinha EPI para não tinha EPI para esse funcionário. Não tinha, nem pra gente tinha. Porque eu, quando cheguei no hospital particular, eu recebi jaleco, eu recebi sapato, eu recebi vários EPIs. No hospital público eu não recebi nada. Às vezes eu comprava touca, luva, era muito escasso. Coisas básicas, coisas básicas. Como touca, luva, não tinha. Álcool para poder higienizar, era muito escasso. Então, assim, os funcionários iam com a própria roupa do corpo, ia de blusa de alça, ia de calça meio rasgada. Então, assim, era muito complicado. Aí que entra a dificuldade de nós profissionais, né, da área. Como é que você vai fazer com um colaborador desse? Como é que você vai cobrar? Como é que você vai cobrar um tal processo desse colaborador se a empresa não consegue dar nenhuma estrutura para esse funcionário?
né? Então, é isso que a gente vê por aí. Então, mais do que nunca, nós precisamos, nós profissionais, porque aqui tem nutricionistas, estudantes de nutrição, ou ainda alguém que está tentando decidir a sua área. Então, muitas das vezes, nós chamamos essa responsabilidade, mesmo não sendo nossa, porque você quer ver o processo acontecer. Você quer ver a solução para aquela problemática. Você, né, tá ali para isso. Eu falo assim porque muitas das vezes nos restaurantes em que eu trabalho, acontece de uma coisa ou outra do colaborador tá lá com a bota dele rasgada, não tem como ele trabalhar. Ah, como é que eu faço? Vamos lá. Na planilhinha, quando que você recebeu o seu uniforme, todo o seu EPI. Realmente já tem um tempo, tá na hora de trocar. Ou então aconteceu um incidente antes do prazo, a gente tem que trocar. E às vezes aquele colaborador não quer ir lá no RH para poder pedir, muita gente tem vergonha, é tímido, não quer falar. Então eu, como profissional, que eu quero ver o processo acontecer e eu quero ver o bem do meu colaborador, porque é ele que está lá dentro da cozinha, né? Então a gente tem que ter uma relação muito boa, tem que ter uma comunicação muito boa, muito bem entrosada, porque o que eu faço? Poxa, olha só, vamos fazer o seguinte, vou comprar, trago para você. Depois eu resolvo com o RH, alguém vai me dar o dinheiro. Mas dessa forma você não vai trabalhar. A gente vai resolver. Então, é muito importante o nosso papel para com eles. Né? Porque, primeiro, que nós somos os exemplos. Tá me ouvindo? Travou aí um pouquinho? Voltou? Tô ouvindo. Travou. Primeiro que Tá nós travando somos exemplos para ele, né? Para eles. Então, é importante realmente a gente ter essa vivência na realidade, assim, mais profundamente com eles, porque a gente encontra esse tipo de situação. E acaba que você quer resolver, porque você quer o bem, né? Daquela cozinha, daquele estabelecimento. E assim, Então, passado alguns meses, né, desse hospital público, passado alguns meses de governo, né, porque o governo tinha mudado, alguns funcionários receberam os uniformes, outros não receberam uniformes. Então, assim, foi passado pela chefia usar blusa branca. Então, assim, cada um compra a sua blusa porque não tem para repor. Bota, você tem a sua bota, zela pela sua bota porque não tem outra para repor também. essa e vai ser essa. Essa foi a realidade. Nossa. Eles deram material, mas sim, você tinha que zelar pelo seu material. Você tinha que comprar a blusa, porque não tinha como repor outra, era bem complicado. Né? Imagina. Muito complicado. Para concluir, nós duas temos uma semelhança aí. Quem é o consumidor final do restaurante? E quem é o consumidor final do hospital? É o seu doente, que está lá precisando daquela comida, né? Daquela dieta. E o consumidor final do restaurante é o meu cliente. Então, ambos precisam no final o quê? Ter aquela comida, aquele alimento seguro. Então, nós, nutricionistas, estamos aqui para poder estar avaliando todos esses processos, fiscalizando todas essas questões que acontecem dentro das cozinhas, né? Para a gente poder estar oferecendo aí no final esse produto seguro. Eu costumo dizer que muitas vezes, assim, por isso a importância do treinamento, porque aquele funcionário, às vezes, não sabe o que é uma bactéria, né, Raíssa? Contaminação cruzada. Então, você vai cobrar daquele funcionário, por exemplo, do hospital, né, que é a sua área. Como é que você vai cobrar daquele funcionário, dizer para ele que ele não pode cortar a mesma proteína nessa tábua porque ela já está suja? Vai acontecer uma contaminação cruzada entre os produtos, porque são produtos diferentes, a tábua tem que estar limpa, o utensílio tem que estar limpo. Como é que você vai poder explicar para esse funcionário não fazer tipo de atitude? É bem complicado. Se ele não sabe, né? Então,
essa é a importância dos nossos treinamentos. Eu nos restaurantes também, às vezes eu tenho assim um pouco de dificuldade com eles de uma TV, né, para mim, porque Uhum. você sabe que às vezes tem pessoas sem estudo, Sim. não sabem ler, não sabem escrever. Então não adianta eu estar ali na frente de 30 pessoas, 30, 40 pessoas, né, aplicando um treinamento só ali falando com papel. Não é, Raíssa? Trabalhar com uma linguagem legal, uma linguagem interessante, mas o Então eu funcionário não gosto vai entender. muito. Eu gosto muito de montar uns slides, sabe? Interessante, umas figurinhas. No final, fazer uma dinâmica com eles. Divido em grupos. Ah, o grupo A ganhou. Vou lá com uma caixa de bombom. Gente, dou para aquele grupo. Vocês não têm ideia como que os colaboradores, como que os funcionários se sentem importantes, né, Raíssa? Eles se Exatamente. sentem, assim, poxa, caramba, ela se importou, ela se importa com a gente. E isso é muito legal. É muito Para nós bacana. profissionais, né, ter esse retorno deles, né? E para um restaurante, você nunca trabalhou em cozinha de restaurante, né, Raíssa? Não, hospital e cozinha industrial. Entendi. Bom, a minha área é restaurantes, então eu tô falando de mim, tá, gente, agora. Eu, Tamires, criei um método, tá? Que é o método PEER. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente sobre esse método. E o que que eu fiz? Eu comecei a aplicar nos restaurantes, né? Que eu trabalho. Então eu vejo que tem diferença. Faz a diferença você ter um segmento, você ter um método. Porque, às vezes, isso aconteceu comigo, né? Eu já fiz até um vídeo sobre isso. Eu não sabia, na época, eu não sabia que área que eu ia seguir, se era o One, se não era o One. Enfim, então eu fui juntando toda essa minha trajetória, desde estágio até o meu primeiro emprego, todos os cursos que eu fiz e fui me aprimorando, né? Fui me profissionalizando. Então, cheguei na criação desse método. Para quem quiser ver o vídeo de hoje, o link está na bio do Instagram, tá, gente? Tem o link do Telegram. Raíssa, se inscreva no Telegram também. Estou te esperando para todo mundo que entrou, tá? E sobre o método a gente vai falar um pouquinho para frente. Então é isso, Raíssa. Gostei muito, foi muito legal. Foi muito bom. A experiência. Assim, foi importante porque eu vi que tem duas realidades, né? A particular e a pública. E o público. Tá? Em restaurante também isso acontece. Por exemplo, um restaurante famoso, de nome, né? Que você tem toda aquela estrutura, todos aqueles equipamentos. E você tem aquele restaurante mais pequeno, tá começando agora, não tem tudo novo, às vezes são equipamentos usados, mas você tem que se adequar, né? Exatamente, você tem que se adequar. E não necessariamente o que eu vivi no hospital particular, eu posso vivenciar em outros hospitais particulares. Eu posso vivenciar isso no hospital público também. Ou vice-versa. Então, com certeza. você tem que se E adaptar. a gente tem que estar preparada para isso, né? Para tudo. É verdade. Gente, então quero agradecer a todos que participaram. Infelizmente, eu vou ter que encerrar por conta do nosso horário. A gente já está chegando no final, tá? Essa é a Raíssa Aguiar, ela é nutricionista. E hoje o nosso tema foi semelhança de diferenças de cozinhas de restaurantes e hospitais. Para quem chegou agora no finalzinho, eu vou tentar gravar o vídeo, porque o Instagram, ele às vezes não grava, às vezes grava. Vocês assistam, qualquer dúvida pode mandar direct. Raíssa, um beijo. 1000 beijos para você. Obrigada. Foi muito bom ter você aqui comigo. Obrigada a todos que participaram. Fiquem com Deus, gente. Beijo. Beijo, tchau.